E fizemos um estudo com base no livro O Céu e o Inferno segundo o Espiritismo. Uma das coisas mais importantes que a ciência espírita nos trouxe foi a definição do que seja a morte e o que seja o morrer. A morte como sendo algo inevitável, sendo uma determinação do próprio planejamento reencarnatório. Quando nós planejamos uma reencarnação, dentro desse planejamento também inclui não só os detalhes do nascimento, linhas gerais das provas, das expiações, mas também o tipo de morte ou o morrer em si mesmo. As doutrinas tradicionais, elas até hoje falam, embora esses conceitos cada dia mais se sustentam muito pouco, de penas eternas para os espíritos que são considerados pecadores, sem remissão alguma, serão alojados para uma pena perpétua de sofrimento, por toda a eternidade. Ou um céu beatífico da ociosidade eterna como prêmio para aqueles que seriam considerados os não hereges ou os não pecadores. Isso tudo decidido numa única existência física, numa única reencarnação. De forma muito brilhante e profunda, a ciência espírita, usando o recurso da mediunidade, que é uma faculdade orgânica que todos possuímos em maior ou menor grau, e estabelecendo-se uma metodologia de comunicabilidade entre os dois mundos, deixou de forma inequívoca a ideia de que o espírito ele se desenlaça do corpo físico e ele prossegue como um ser imortal, sofrendo logo após a desencarnação as consequências imediatas de tudo aquilo que ele fez de si mesmo durante a existência que acaba de deixar. E dentro dessas observações, não só a imortalidade ficou definitivamente comprovada, como também a definição do morrer. Na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec teve a permissão do Espírito de Verdade, naturalmente, e toda a equipe que o assessorava na codificação da doutrina espírita, ele teve a oportunidade de evocar vários espíritos que desencarnaram de formas diferentes e eles próprios, os espíritos, compareceram nas sessões oficiais, bem coordenadas, bem acompanhadas, da Sociedade Espírita de Paris. E ali se pôde obter, com detalhes, como cada espírito se sente assim que deixa o corpo físico. Nota-se que o desenlace, o desencarnar, o sair da carne física, o corpo físico, ele gera um certo desconforto, que o livro dos Espíritos chama de perturbação espiritual. Aquele momento em que o espírito está afrouxando os laços que o prende à matéria. E se percebeu que esse tipo de perturbação espiritual na desencarnação varia de pessoa a pessoa. Não existe nenhum espírito que desencarne igual ao outro. Cada um tem sua forma própria de deixar as vestes físicas. Uma coisa é certa: o desenlace, o desligamento fluídico com o cérebro, com todo o sistema nervoso, com todo o sistema circulatório, esse processo
mecanicamente, tecnicamente, é completamente indolor. Ou seja, desenlaçar-se do corpo físico não causa dores. Mas existem repercussões que ficam na alma, que são as vibrações, as energias construídas a partir dos pensamentos, das palavras, das atitudes, das ações, de tudo aquilo que o Espírito fez durante a reencarnação. E é exatamente aí que fica a reflexão para todos nós. Então, Allan Kardec ele fez uma divisão das comunicações falando dos espíritos felizes, aqueles que deixam as vestes físicas e ficam absolutamente felizes. Não sentem nenhum tipo de perturbação, ou se sentem é o mínimo, é algo quase que imperceptível. Ele também selecionou comunicações de espíritos medianos, que não estavam tão felizes, mas também não estavam assim em situação desesperadora, mas carregando ainda algum tipo de desconforto. Ele também selecionou vários outros, como os espíritos sofredores, os espíritos suicidas, os assassinos, e ali nós temos uma amostragem muito bem demonstrada sobre este tema. O que é o morrer para cada um daquele que deixa o corpo carnal. Ele, por exemplo, cita a morte da senhorita Emma, que desencarnara aos 35 anos de idade. Ela foi vítima de um acidente com fogo. Queimou-se, porém permaneceu ainda alguns meses agonizando-se. Ela era católica e acreditava, já percebendo que a sua morte era iminente, que ela poderia ir para o céu, porque é assim que se coloca para os fiéis católicos, que são considerados bons católicos, que seguiram os cânones, os preceitos, os dogmas estabelecidos pela Igreja. E pensava, talvez, na pior das hipóteses, que ela poderia ir para um purgatório, que era uma outra opção do catolicismo para a alma que deixa o corpo físico. Seria um lugar de sofrimento temporário e depois, imediatamente, iria para o céu e ali permaneceria para sempre ao lado de Deus. E jamais ela cogitava, dentro da sua própria auto-reflexão, a possibilidade do sofrimento eterno, de ir para uma situação infernal e ali permanecer para sempre. A senhorita Emma foi evocada na Sociedade Espírita Parisiense e o que ela demonstrou foi o seguinte: ela estava muito feliz, porém confirmou com a própria experiência que ela nem foi para o céu e nem foi para o purgatório. Essas duas situações previstas por ela não aconteceu, ou não aconteceram, como também o seu estado de consciência lhe dava essa ideia de que para o inferno também não. Ela era uma alma muito generosa, uma pessoa que sabia cultivar os bons sentimentos, de uma educação refinada, discreta, servidora, e tinha qualidades morais extraordinárias. E esclareceu nas comunicações que fez, que foram mais de uma delas, que foi muito importante o acidente que aconteceu, o incêndio, o sofrimento depois, com as queimaduras, porque ali ela programou fazer uma expiação muito importante de um período em que ela provocara a morte de alguém daquela maneira. Então, ela que já estava equilibrada moralmente, depois daquele resgate, daquela expiação dolorosa, o seu espírito experimentou uma sensação de alívio profundo e estava muito feliz.
mas não a ponto de ir para o purgatório ou muito menos para o céu, mas uma felicidade o suficiente para que ela não tivesse qualquer tipo de incômodo, de desconforto, assim que deixou o corpo físico. Certa de que irá reencarnar outras vezes para dar prosseguimento ao seu trabalho de reforma moral, de ampliação das suas virtudes, e compreendendo assim que uma existência não é suficiente para ganhar essa condição de espírito puro para viver nos mundos celestiais. Mas estava muito feliz com o que fizera de si na última encarnação. Também temos entre os espíritos felizes Samson, um senhor também muito digno, muito distinto, que inclusive trabalhou com Allan Kardec nos primeiros anos na sociedade espírita parisiense. Um homem ilibado, de uma correção moral extremamente apreciável. Também, já na meia-idade, sofreu uma doença degenerativa, fez a sua expiação. Foi um estudante do livro dos Espíritos, ele teve apenas nos primeiros anos da codificação. Mas o que ele fizera, o que ele aprendera, o que ele desenvolvera em si, o que ele aprimorara depois que teve contato com a doutrina espírita, foi suficiente para que ele também retornasse ao mundo espiritual extremamente feliz. Segundo ele, aquele estado de perturbação espiritual, leve, uma ligeira tontura, quase que sem percepção de tempo, coisa que não dava nem para sentir que era um sofrimento, durou apenas 8 horas. E ele já havia combinado com os companheiros da sociedade parisiense que o evocasse. Ele queria fazer a experiência de dizer como teria sido a sua desencarnação. Ele, inclusive, deixou mensagens psicografadas que, mais adiante, Allan Kardec anexou no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive, é dele aquela frase que está lá no comentário de um dos capítulos do Evangelho citado, onde ele diz que se a gente compreendesse bem a razão da existência, como foi citado aqui na prece inicial, essa necessidade de compreender o porquê da existência, o porquê que a gente vive. Então ele comenta que se a gente entender mesmo o que é viver, o que é existir, nós não iríamos querer nenhuma outra ocupação na vida, a não ser a de fazermos aos outros felizes. Total desinteresse de si mesmo e total entrega para fazer os outros felizes. O Espírito que também gozou de uma extrema felicidade, porém consciente de que ainda vai precisar de outras reencarnações, até galgar a escala evolutiva, até que chegue ao grau máximo de perfeição, aquela que Jesus, que é o nosso único Espírito nessa faixa, atingiu e fez a sua demonstração natural quando aqui esteve, há 2000 anos. Dentre os espíritos medianos, aparece também a senhora Ana Belleville, que também, aos 30 e poucos anos, foi vítima de uma moléstia grave e a deixou acamada por 3 anos. Ela tinha filhos, se preocupava muito com seus filhos, com o seu marido. E durante 3 anos, ela que já tinha travado contato com a doutrina espírita, embora não fez estudos profundos, mas chegou a conhecer o material espírita, fez reflexões, já tinha essa ideia de que haveria a imortalidade da alma, e certa de que a sua doença não havia cura, ficou o máximo que ela pôde presa ao corpo físico. Mas ela conta que ela teve dificuldades quando desencarnou. Ela mesmo narra que um dia ela estava já pronta para a desencarnação, mas ela se reteve no corpo de tal maneira, sem querer desencarnar,
aguardando inclusive seu marido, que estava ausente, esperou que ele chegasse, falou-lhe da sua agonia de morte, entre aspas, e ela se reteve tanto e tão preocupada em dar as recomendações sobre como deveriam ser tratados seus filhos, que ficariam órfãos de mãe, em tenra idade, que ela ainda prolongou por mais 3 meses, mesmo com o seu corpo praticamente entrando em estado de putrefação. E ela descreve que o seu sofrimento, que não foi tão grande assim, porque era uma pessoa bondosa, ela tinha gestos generosos com todos, uma pessoa discreta, uma mãe de família extremamente honrada, cuidadosa, extremamente devotada à sua família e a outras pessoas a quem ela podia servir. Então, apesar destes momentos de generosidade, desse coração brando, mas ela teve algum embaraço, alguma perturbação, como ela própria descreve, em função do seu apego ao corpo físico, à família, e ela deveria ter desencarnado bem antes, não precisaria ter ficado 3 anos presa ao corpo, mas ela lutou tanto para não desencarnar, tentando manter a convivência com a família, mesmo sem ter condição física de fazer absolutamente nada por ninguém. Então, o simples fato dela ter se esforçado para prolongar uma desencarnação por apego, isso lhe causou algum embaraço. Mas logo ela se recuperou, tomou consciência e agradeceu muito o fato de ter travado contato com a ciência espírita, ainda que não tenha feito um estudo aprofundado de todo esse material. E dizendo que iria pedir a proteção de Deus para que ela pudesse influenciar os seus filhos como um espírito protetor, para que eles pudessem estudar, conhecer a doutrina espírita, a fim de se beneficiarem em relação ao futuro depois da desencarnação. E dizendo também que já estava nos seus planos reencarnar no meio espírita para prosseguir com as suas atividades nesta área. Vemos aí 3 casos gradativamente demonstrados. Mais adiante aparece um outro caso intrigante. Um homem, tido como um homem bom, na meia-idade, sofreu um processo de catalepsia. E ele ficou de tal maneira paralisado que foi decretada a sua morte. Houve o seu funeral, um acompanhamento de muitas pessoas, que ele era uma pessoa muito conhecida, muito popular, muito bondosa, segundo os níveis de bondade que a gente conhece. E depois de alguns dias, a sua família se lembrou de um medalhão que estava no caixão, que tinha um certo valor. E precisava daquele material para custear algumas despesas. Resolveram pedir para que a cova fosse aberta, o caixão, e conseguiu autorização. Só que quando eles abriram o caixão, viram que ele estava virado de bruços. Foi feito um levantamento e se percebeu que ele, na verdade, foi enterrado vivo. E a morte se deu, e ele descreve toda aquela ânsia de você acordar dentro de uma urna, num desespero total. Mas ele esclareceu o que aconteceu. Allan Kardec pergunta por que ele teve aquela desencarnação. Ele disse que ele escolheu, no seu planejamento encarnatório, ter aquela morte. E assim o senhor Benoist disse o seguinte, em outras comunicações mais detalhadas, que ele havia flagrado a sua mulher em adultério.
ele que trabalhava viajando, e resolveu se vingar. E o fez da pior maneira possível. Não demonstrou nenhuma reação, parecendo até que havia entendido, respeitado, aceitado, perdoado. Programou uma viagem que não era uma viagem de verdade. Retorna, apanha a sua mulher, que ainda está no quarto, prende-a e ele ergue uma parede, deixando-a morrer ali, presa, no lugar hermeticamente fechado, portas e janelas. E ali ela ficou, abandonada, e morreu. No mundo espiritual, arrependido do que fizeram, ele pediu para retornar e programou uma encarnação para que ele sofresse a mesma sensação que a sua antiga esposa havia sofrido. E com isso, ele estava bem, estava feliz, porque resgatou uma dívida terrível que lhe doía muito na consciência e não o deixava ficar em paz no mundo espiritual. Mas agora, depois dessa expiação, ele estava respirando de forma aliviada. Mas consciente de que certamente outras encarnações reparadoras terão que acontecer. Para a gente não estender, são muitos os casos, especialmente os casos dos suicidas, que são aqueles casos em que o espírito sofre um maior grau de perturbação e se sentem prisioneiros no corpo físico durante meses, anos, acompanhando todo o processo de decomposição. Queremos apenas registrar aqui, para essa breve reflexão, o caso de Jacques Latour. Ele foi condenado à morte e morreu na guilhotina, teve o seu pescoço decepado. Ele apresentou-se com grande grau de perturbação, muito desesperado, sentindo a sensação da guilhotina ainda lhe cortando o pescoço de forma constante. E aquilo, para ele, era a sensação do verdadeiro inferno. E ele se considerava merecedor do inferno, porque ele era um assassino frio. Por isso que ele foi condenado pela justiça à pena de morte. E ele descreve a quantidade de sangue que lhe escorria pelo corpo, e as suas vítimas gritando. E o que mais lhe doía era quando alguém que ele ia matar, por motivos fúteis, e alguém pedia pelo amor de Deus que não fizesse aquilo, e tinha filhos para criar, que tinha responsabilidades, aí é que ele ia com mais frieza e matava. E o trabalho dos espíritos protetores era muito difícil para fazer aquele espírito retomar a sua consciência, no sentido de que todos, por piores que sejamos, por piores que tenham sido os nossos desvios, nossos crimes, Deus nunca vai desamparar ninguém. E a todos Ele vai dar a oportunidade da reparação, da regeneração. Mas Jacques Latour, ele não aceitava qualquer tipo de ajuda. Ele se considerava completamente sem merecimento. E isso se prolongou durante anos. Mas, com as preces, com os trabalhos contínuos na sociedade espírita, com o tempo ele acabou sendo resgatado para programar reencarnações expiatórias, mas ainda com uma dor enorme em sua alma. Inclusive, domingo aqui, na nossa sessão mediúnica de assistência espiritual, tivemos uma situação parecida de um pai, uma situação deplorável, moralmente falando, que lembrava dos gritos de sua filha, uma menina, que ele havia estuprado. E a filha gritando, não pai, e ele estuprou a própria filha. Os espíritos fazendo um esforço enorme para liberá-lo daquele processo, e ele também se apresentou nesse grau.
sentindo-se sem qualquer merecimento diante do crime terrível que havia cometido. O que se sabe é que cada um vai ter a morte com toda certeza, mas o morrer vai depender exatamente de como a gente se permitiu conduzir na atual reencarnação. É aí que está a grandeza da doutrina espírita, quando bem estudada, quando bem aprofundada. Vai nos favorecer para que a gente pense 2, 3, 10 vezes antes de agirmos contra a lei de amor. Porque tudo, absolutamente tudo que fizermos, vai retornar. O que devemos fazer então, diante das expiações, que são as colheitas obrigatórias que nós programamos para esta encarnação? É aceitar aquilo que a gente não pode mudar, com resignação e paciência, sem entrarmos em processo de desespero ou revolta. Em relação aos equívocos que a gente comete, fazer uma conversação consciencial com Deus, não se autopunindo, não entrando em processo de remorso, de autoculpa, mas se reconhecendo um filho de Deus falível, mas que tem um Pai amoroso que não vai condenar ninguém eternamente, ao contrário, vai aproveitar os próprios equívocos para que, nas suas consequências, possamos nos reeducar e assim amadurecermos, para termos uma existência mais digna. E mesmo diante das expiações obrigatórias, dessa colheita obrigatória, programada para a reencarnação, nós temos a nossa liberdade de construirmos um futuro melhor. Já que a lei de causa e efeito, ela é perfeita, ela vai nos devolver tudo, com uma grande vantagem. As coisas boas, generosas que nós fizermos, a vida vai nos devolver o cêntuplo do que houvermos esperado. Porque o bem não pode ter o mesmo peso do mal. A maldade é apenas um momento de imaturidade do ser humano, mas o bem já é uma demonstração de dignidade, já é a essência divina atuando. Então, quando é Deus que está atuando através do amor, em forma de compaixão, de piedade, de despreendimento, de renúncia, de abnegação, de devotamento, aí nesse caso, a energia produzida, ela é muito, muito superior àquele mal que se tenha feito. Por isso que o Evangelho original diz isso, que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, inteligentemente, o que devemos fazer é isso. Diante das expiações, resignação, paciência. Nada de revolta. Aceitar que nada nos acontece por acaso. E certamente nós programamos vivenciar estas expiações para liberarmos, em termos de consciência, dos males que praticamos em outras encarnações. E na presente encarnação, vamos cuidar, como disse Sansão, para fazer os outros felizes. E com isso, a nossa colheita obrigatória do futuro será cheia de esplendor, de alegria, de paz, de sensação de alívio pelo dever cumprido e de estarmos reunidos com os espíritos bons, com os espíritos protetores, recebendo as suas influências e assim nos desvencilhando definitivamente de tudo aquilo que é considerado contrário à lei de amor. Então, estas são algumas das reflexões que os nossos estudos trazem e pedimos a Deus e a Jesus que a gente realmente aproveite na intimidade das nossas meditações todo esse material que a doutrina espírita nos oferece, para retornarmos ao mundo espiritual bem melhores. E como disse Jesus, para que possamos ter uma boa morte e que os anjos da libertação possam vir nos buscar e assim não teremos maiores embaraços quando deixarmos a vida física. Obrigado a todos pela respeitosa atenção.